paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos. Nossa pré-aula é para o dia 29 de janeiro de 2023, é a quinta aula desse primeiro trimestre de 2023. Lição de número 5, o avivamento na vida da igreja, na nossa vida, né, irmãos? O nosso textual está em Atos, é um textual muito querido pela igreja pentecostal, né? Atos 2:4, que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. E a nossa verdade prática declara: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então veja, o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, não é quando a pessoa aceita Jesus. Claro que ele recebe o Espírito Santo. Jesus também soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, uma coisa aliás, quem faz a regeneração é o Espírito Santo mesmo. Então, quem aceita o Senhor Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está com ele. Agora, o que nós estamos falando aqui é o revestimento de poder. É o batismo no Espírito Santo. E os dons espirituais que estão disponíveis para a edificação da igreja. Qual é a leitura bíblica em classe? Atos dos Apóstolos 2, versículos 1 e 13, que é esse contexto do dia do Pentecostes. Então, por que a gente pergunta, você é pentecostal? Tem gente que nem sabe o que significa isso, irmão. Olha que simplicidade. O que é ser pentecostal? Pentecostal é aquele que crê no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos como sendo uma experiência possível e real para os dias de hoje. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, tendo como evidência desse batismo falar em outras línguas e a atualidade dos dons espirituais. Isso que é ser pentecostal. Aí por que pentecostal? Vem de penta, 5. Mas nesse caso, Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, tinha a grande festa do tabernáculo, né? A festa do povo de Israel. Muitos nem iam embora, ficavam lá depois da Páscoa para celebrar o Pentecostes. Então, 50 dias depois, se celebrava o Pentecostes. E como foi nesse dia que ocorreu a operação do Espírito Santo, o revestimento do poder, então ficou associado a festa do Pentecoste ao derramamento do Espírito Santo. Por isso o pentecostalismo. Por isso que se chama, por isso que a pessoa fala, eu sou pentecostal. Não se fala que você é pentecostal, por quê? Porque você crê no batismo no Espírito Santo, no revestimento do poder, tendo como evidência falar outras línguas, e na atualidade dos dons espirituais. E pentecostal porque ocorreu na festa do Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2, versículo 4, que é o nosso textual, inclusive. Então a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Vamos pensar um pouquinho sobre esse episódio extraordinário de Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o nosso textual está nesse contexto do capítulo 2 de Atos, entre os versículos 1 a 13, que nós já lemos na leitura bíblica de classe. Nessa passagem, a expressão cheio do Espírito Santo, o que significa isso? Didaticamente, então, se você tem um recipiente, pode estar cheio, transbordante ou não tão cheio. Então essa é a ideia. Mas então, o Espírito Santo é uma substância? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Essa é uma linguagem metafórica para dizer que a pessoa está completa, está revestida,
Então, ser cheio do Espírito Santo quer dizer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, irmãos. Aquele texto, se você ler Atos capítulo 2, versículo 4, sem preconceitos, só na leitura bíblica, dirigida pelo Espírito de Deus, quando fala que foram cheios do Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo. Eu vou repetir, Jesus já tinha soprado o Espírito sobre eles. Então, quando a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, está dizendo que eles foram revestidos do poder. Ou seja, foram batizados no Espírito Santo. E a evidência disso foi falar em outras línguas. Então, a palavra ser cheio significa estar revestido, significa ser batizado no Espírito Santo. É isso que indica a expressão aqui. Agora, é importante, então, nós sabermos que a evidência inicial desse revestimento de poder é falar em línguas. Graças a Deus. Mas somente a evidência inicial, que é o falar línguas, não é só isso que Deus opera, né? A gente vê que a pessoa inicialmente, né, ao ser batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, mas também é uma evidência contínua de operação espiritual, continua sobre a vida da pessoa através dos dons espirituais disponíveis à igreja para a edificação do corpo e também do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. O Espírito Santo vai operando, vai gestando fruto, o amor, a paz, a caridade, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, não? Tudo que são 9 elementos desse fruto, e veja que está no singular, é o fruto do Espírito, contrapondo algo ruim, que são as obras da carne. Isso é o que diz em Gálatas capítulo 5. A declaração de fé da Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé, no item sobre o batismo no Espírito Santo, no item 4, diz a extensão da promessa. Isso é muito importante, porque nós sabemos que existem os cessacionistas, aqueles que acreditam na Bíblia, acreditam no Espírito Santo, mas acham que essa experiência especificamente foi restritiva, foi só para os primeiros cristãos. Então tem gente, irmão, que acha que o cessacionista é do demônio. Para com isso, irmão. Não precisa ser radical. Como também tem cessacionista que pensa que quem é pentecostal é do demônio também. Quer dizer, é tudo gente atrapalhada, gente extremista. Não precisa viver dessa maneira, irmão. Não precisa ser precipitado em ficar julgando e condenando os outros. Nós temos que entender o seguinte: o cessacionista, ele não consegue entender que os dons, que a promessa do batismo com o Espírito Santo continua ainda. Ele acha que se restringiu aos primeiros cristãos. Eles até falam a interpretação dele. Você vê em Jerusalém, você vê o próprio texto diz que tinha muita gente de fora, tinha árabe, tinha celtas, tinha gente de tudo quanto é lugar, então precisou falar naquelas línguas. Mas só foi naquele momento, depois não teve mais. Esse é um problema, né? Porque de fato ocorreu esse fenômeno da glossolalia, de fato as pessoas entendiam, porque entendiam no seu próprio idioma, mas acontece que aquelas línguas são línguas, não são línguas humanas, eles entendiam porque o Espírito Santo fez eles compreender na sua própria língua. Como nós sabemos disso? Porque em Atos capítulo 10, Pedro vai na casa de Cornélio, um varão piedoso romano da corte italiana, portanto militar, mas um homem de oração, e Deus mostrou em sonho para ele chamar Pedro, e mostrou para Pedro também. Muito bem, então Pedro foi até a casa dele, chegou lá, Pedro começou a pregar a palavra de Deus, e Deus abençoou, e foi uma bênção, a família de Cornélio inteira aceitou a Jesus, e na hora de que eles foram orar, Jesus batizou Cornélio e outros membros da família com o Espírito Santo, e Pedro falou, olha, eles começaram a falar a língua que nem nós, lá no dia do Pentecostes. Então, ali só tinha a família de Cornélio, não tinha ninguém de fora, não haveria necessidade de línguas, se a língua tinha por objetivo, apenas porque tinha nações do mundo inteiro em Jerusalém, não tem o menor sentido Cornélio e outros membros da família também falarem línguas ao serem batizados com o Espírito Santo,
visto que todos ali eram romanos, não tinha necessidade. Então, se você olhar todo o contexto, e a beleza da interpretação bíblica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, à luz da palavra de Deus, não tem sentido essa ideia sensacionista que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo apenas em um momento específico, porque tinha gente de todas as nações. Esse argumento cai por terra, porque depois Pedro vai na casa de Cornélio e ora, Jesus batiza com o Espírito Santo, e a evidência do batismo do Espírito Santo são as línguas. E Cornélio fala língua, mas só estava a família de Cornélio lá, não tinha ninguém de outras nações. Então, não. E depois em outros também, lá em Atos capítulo 18, capítulo 19, quando os irmãos de Samaria, quando eles são batizados com o Espírito Santo também, não havia necessidade, não tinha nenhum estrangeiro lá, ou se tivesse também, não seria o caso. Então, argumentar que aquelas pessoas falarem línguas porque tinha estrangeiro lá, não se sustenta à luz dos demais textos de Atos. Isso é fato. E crer também pensar. Porque às vezes a pessoa, coitada, ela tem já um ponto de vista, aí ele se apega no versículo e não consegue enxergar o todo. E não pode ser assim, irmão. Você tem que ler Atos 2, da mesma maneira você tem que ler Atos 10, Atos 18, e assim sucessivamente. Agora a pessoa pensa aquele versículo e isola o resto. Isso é coisa de seita religiosa, isso não é coisa de gente nascida de novo, não é postura de um cristão autêntico. Então, aqui fica claro que é o revestimento do poder, e a evidência disso é falar línguas. E que o Espírito Santo revelou para as nações que estavam lá, porque vinham falar em sua própria língua, entendiam. Mas se for uma operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz as pessoas entender também. Então, na nossa declaração de fé, ela diz explicitamente: o derramamento do Espírito Santo veio como um sinal específico, ou falar em línguas. Aí ele cita Atos 2,4, que é o nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, essa experiência, ela repete-se na vida da igreja. Por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 46, que é o caso de Pedro pregando na casa do italiano ou do militar romano Cornélio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. É a mesma evidência. Foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder, fala línguas. Essa é a evidência. Assim como em Atos 2,4, assim também em Atos 10, 46. Olha Atos 19, 6. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Olha aí, de novo, já é a terceira referência no livro de Atos Apóstolos. Agora, o sensacionista, coitado, só porque ele na fé dele não atinge, aí ele quer ficar só com Atos 2, 4 e fica lá sempre a mesma história. Não, isso aqui é porque as pessoas estavam lá, eram de outras nações, então precisava falar. Irmão, para com isso. Já citei mais 2 versículos de outros contextos que não tinham outras nações, e a pessoa falou a língua a mesma coisa, porque falar línguas é evidência que a pessoa recebeu o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo. Isso está claro, irmão. Agora a pessoa fica forçando a barra só porque ele não acredita, só porque a fé dele não atinge. Não pode ser assim, não. Tá? Muito bem. Isso porque a experiência pentecostal não ficou então restrita no dia de Pentecostes, como os sensacionistas ensinam. Não, que lá foi uma coisa exclusivamente para os discípulos, apóstolos, só aconteceu uma vez. Não aconteceu uma vez, não. Leia Atos inteiro. Só lê o capítulo 2 e depois não entende o contexto. Tem mais capítulo para você ler, irmãozinho. É Atos inteiro. Tá? Olha que coisa linda. Atos 2,39. Eu já falei desse versículo, acho que na lição 13 eu fiz um comentário. Ou na lição 4, não estou certo, mas eu fiz um comentário sobre esse versículo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não é uma promessa extraordinária? Porque o Senhor Jesus fez essa promessa, Lucas registrou. Então lá Atos capítulo 1, porque o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, fez a promessa: vocês recebereis a promessa do meu Pai.
que é a promessa nova? Eles já tinham recebido o Espírito Santo, irmão, não vamos confundir as coisas. Tem gente que fala, não, isso é o Espírito Santo. Não, eles já tinham recebido, Jesus já tinha soprado sobre eles, então não vai querer falar bobagem, né? Então, na verdade, eles já tinham o Espírito Santo, mas agora está falando, vocês vão receber, Jesus está dizendo, vocês vão receber poder, a promessa, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. E aí vem essa promessa profetizada por Pedro no dia de Pentecostes, na sua mensagem. Ele fala, porque a promessa, essa promessa lá de Atos 1, a promessa do revestimento de poder, pois diz respeito a vós, quem que Pedro está falando? Para que público? Para os que estavam ali, no dia de Pentecostes ali. Esses irmãos, pessoas de todas as nações, fala, diz respeito a vós. Quem mais? Aos vossos filhos, a segunda geração. Então, os que vierem depois. E que mais? E a todos os que estão longe, a diáspora, provavelmente, na mentalidade judaica, quando ele fala os que estão longe, estão pensando dos judeus espalhados em toda a face da terra, no eucumenos, né, em todos os povos do mundo. Os que estão longe. E finalmente ele fala algo que atinge a mim e a você. E tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Bem, irmãzinha. O irmãozinho foi chamado por Deus, vocês foram chamados por Deus, eu não fui chamado por Deus, então a promessa é para mim também. Veja que é uma promessa atemporal. Ela serve para quem estava ouvindo a mensagem de Pedro, serve para os próximos descendentes, para as próximas gerações, dos que ouviram a mensagem, serve para os que estavam na diáspora e serve para mim hoje. Porque ele fecha dizendo, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2,39. Então, irmão, agora a pessoa fala, não, cessou, né? Que simplicidade, né? Não conhece a Bíblia, né, irmão? É muita fraqueza falar uma coisa dessa, desprezar todo esse contexto, irmão. E tem reverendo, sabe? Gente até piedosa, que a gente até respeita, né? Porque eu não, se a pessoa não quer, irmão, ser abençoado, eu não vou obrigar a pessoa a ser, né, irmão? Se a pessoa não quer, eu vou fazer o quê? Tem que querer, né, irmão? Tem que querer o poder de Deus, o revestimento do poder, tem que buscar. Aí a pessoa fala, antigamente Jesus batizava, porque as pessoas buscavam, Se hoje buscar, recebe também. Agora a pessoa não se consagra. Você vê a igreja primitiva, toda quarta e sexta-feira ela fazia jejum, irmão. A igreja primitiva. Os judeus não, né? Os judeus faziam jejum de segunda e quinta-feira. Nunca os judeus fazem jejuns nos sábados. Os sábados ordinários, né, que era o sabato, eles não faziam jejum. Mas na segunda e na quinta, o povo judeu fazia jejum sim, na época de Jesus lá. Os apóstolos provavelmente faziam jejum de segunda e quinta também. Mas no Didaquê, que é a primeira cartilha ou o primeiro manual de discipulado cristão, uns falam que o Didaquê é do ano 60, outros falam que é do ano 150, mas de qualquer maneira, ou é do primeiro ou do segundo século. E lá está escrito que os cristãos não obedeciam o jejum judaico mais, que foi de segunda e quinta, e passou obedecendo de quarta e sexta, porque havia um objetivo. No mundo pagão, quarta-feira era o dia do culto pagão, no dia de quarta-feira. Havia o culto a Mercúrio. Mercúrio é a divindade do saque, do roubo, da violência. E a maioria da população era adepta desses cultos. E tudo, meu Deus do céu, era uma coisa terrível. Então a igreja sabiamente falou, vamos pôr jejum nesse dia para a gente combater esses demônios da depravação, do pecado, do saque, da violência, que era o dia da violência, o dia dos chamados lutas de gladiadores, porque era o dia do sangue, o dia de Mercúrio. E na sexta-feira? Na sexta-feira, em todo o Império Romano, era o culto de Vênus. Irmão, é a deusa da sexualidade, da sensualidade, da prostituição. A chamada sagrada prostituição é uma coisa carnal terrível. Então a igreja resolveu também jejuar na sexta-feira para proteger o povo de Deus da carnalidade. Porque uma pessoa em jejum, ela não cede a carne, ela esbofeteia a carne. Então houve propósito. A igreja,
diferentemente dos judeus, deixou de jejuar como os judeus. Os judeus jejuavam então na segunda e na quinta. Então, na quarta-feira, que era o dia que o povo cristão então entendeu que fosse melhor para combater as obras da carne, né? Seria a quarta, que é o dia de Mercúrio, e sexta, que era o culto a Vênus. Foi aí que ficou diferente. Isso está escrito aonde? No Didaquê, no Manual de Discipulado Cristão. Mas nós sabemos que Paulo jejuava, está lá, ele jejua pelo menos 3 vezes. Acho que a maneira mais explícita da consagração de Paulo está lá em Atos capítulo 13, que ele servindo a Deus, orando e jejuando, né? O Espírito Santo falou: apartai-vos a mim, a Barnabé e Saulo. E aí fala, e eles orando e jejuando, e puseram a mão sobre eles e tal. Então era a prática da igreja primitiva, antes de separar missionários, orar e jejuar, irmãos, consagrar. É prática da igreja primitiva jejuar e orar nas quarta e sexta-feira. Era a prática da igreja primitiva jejuar quem fosse batizar. No dia do batismo da pessoa, a pessoa está em jejum. E o batizador também está em jejum. Isso são práticas da igreja primitiva, está escrito lá no Didaquê. Tá? Claro que jejum e oração tem que ser uma coisa espontânea, né? Porque tudo que vira obrigatoriedade, tudo que vira... Aí, irmão, vira um peso para a pessoa, né? Então, a pessoa tem que ter prazer, desejo de se santificar, jejuar. Você vê, ali na congregação de Pela Misericórdia de Deus eu estou pastoreando, que é a sede do setor de Vila Padre Anchieta em Campinas, São Paulo, 1.1, ali a gente chama os irmãos para jejuar e para se consagrar todo sábado, a partir das 8 horas da manhã, a gente está lá orando em consagração. Mas ninguém é obrigado, né, irmão? A gente incentiva apenas, né? Porque isso aí tem que ser uma coisa do coração da pessoa, né? Senão não vale nada, irmão. Se impor, você vai ter que ficar de jejum. Coitado, ele só está ficando de jejum. Que nem quando ele tem que ir para tirar sangue, sabe? Não tem sentido. Então tem que partir do coração da pessoa. Você tem que incentivar a pessoa a ter prazer nas coisas de Deus. É igual aqueles pais, irmão, coitados. Meu filho, você me desobedeceu, eu dobro o joelho, você vai ficar 30 minutos orando. Qual é a validade disso diante de Deus? Isso é um perigo pedagógico. Por quê? Porque a criança vai associar a uma coisa de punição, ficar de joelho orando. Mas ele nunca vai ter prazer na oração, porque aquilo lá, a imagem que ele tem é algo punitivo. Então precisa tomar cuidado, irmão. Precisa ser mais didático, né? Mais pedagógico, né? Não associa coisas santas à punição. Irmão, você, menino, fez uma coisa errada, que você vai ler agora o Salmo de número 119. Que isso, irmão? Olha que fraqueza desse pai, dessa mãe. Quer dizer, associando punição à leitura da Bíblia. De jeito nenhum. Não pode, irmão. Tá? Então, são práticas da igreja primitiva, o batismo no Espírito Santo. Mas não é só em Atos 2. Tá? Eu já disse, Atos 10:46, Atos 19:6, dei mais exemplos, né? E a promessa, então, diz respeito a todos nós, a mim, a você que ainda não é batizado no Espírito Santo, peça. Sabe, uma das coisas que eu acho mais maravilhosa na doutrina pentecostal é que, sabe quem é o batizador? Sabe quem é que batiza no Espírito Santo? É o Senhor Jesus. Batismo nas águas não, batismo nas águas a gente também batiza, né? Você vê que João fala, eu vos batizo com água. Por quê? Porque era ele mesmo. Então o batismo nas águas é o pastor mesmo. Tem gente que fica com cada conversa furada, irmão. Não, porque... É o homem mesmo que batiza. É ele mesmo. Aí foi Jesus mandou o homem mesmo batizar. Ou seja, tem esses crentes meio fanatizados. Não, na minha igreja não é o homem que batiza. Claro que é. Claro que é o homem que batiza. É o homem mesmo. Agora o batismo no Espírito Santo não, hein? O batismo no Espírito Santo é o Senhor Jesus. Só Jesus é que pode batizar, viu, irmão? Fica essa turma aí falando, querendo ensinar os outros a falar língua, isso é tudo carnalidade, tudo manipulação religiosa, tá? Tudo coisa de homem. Agora, tem que ensinar o povo a buscar a presença do Senhor
e pedir para o Senhor Jesus te batizar. Jesus está vivo, irmão. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. O Senhor Jesus vive e reina para sempre. Então ele é o batizador. Ele pode e ele quer te batizar no Espírito Santo. Busque, deseja a obra de Deus. Peça para o Senhor que ele vai te batizar no Espírito Santo. Você vai ser revestido de poder e a evidência disso, você vai falar novas línguas, para a glória do nome do Senhor. Então Jesus disse que é uma dádiva do Pai. Olha que coisa linda. Jesus é que disse que é um presente do Pai para qualquer crente que crê e buscar. Homens e mulheres de todas as idades, independentemente do seu status social. E diz assim, a promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias, conforme Atos 2,17. E não somente a era dos apóstolos, irmão. Aí uma outra contraposição. Não, isso aqui só foi para os apóstolos. Sim, mas a profecia de Joel fala que é para os últimos dias, não fala que era para os primeiros dias. Está vendo como é uma exegese equivocada dos cessacionistas? Então não era somente na época dos apóstolos. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, substituiu a expressão derramarei o meu espírito por derramarei do meu espírito, que indica um ponto de partida. Isso mostra que o Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Dispensação do Espírito Santo, também conhecida como a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, e que a efusão do Espírito seria uma plenitude nos últimos dias, não nos primeiros dias. Tá? Então falar que só foi para os discípulos não se sustenta exegeticamente, tá? Nem historicamente, né? Os dias em que estamos vivendo são os últimos dias. Essa profecia de Joel iniciou seu cumprimento no dia de Pentecostes e contempla essa bênção para os homens e mulheres de todas as idades. Então vamos lá, Joel 2, 28 e 29. A profecia diz assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Isso é a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Agora, olha o que está registrado em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Portanto, esse é o comentário do nosso texto áureo de Atos, capítulo 2, versículo 4. Introdução da nossa lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado, né? Acabou de ocorrer o dia do Pentecoste, e caminhava então sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da unidade divina, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o Consolador, é o Parácletos, o advogado. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Por isso, nessa lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento da igreja primitiva.
analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro, 1.1, o chamado abrangente do Senhor Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, a primeira condição é passar pela experiência do novo nascimento, a experiência da salvação. O batismo, o revestimento de poder é para quem já nasceu de novo, irmão. Então a pessoa nasceu de novo, teve um encontro com o Senhor Jesus, esse é a primeira condição. Sendo necessário então arrepender-se. Então aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que agredia, não agride mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então você vai se arrepender, vai deixar as práticas antigas. Aquele que praticava o pecado da fornicação vai se libertar disso. Aquele que era infiel com o seu cônjuge vai se arrepender, não será mais infiel. Aquele que tinha então a prática da infidelidade vai abandoná-la. Aquela pessoa que tem a prática de ter sexo com pessoas do mesmo gênero vai abandonar isso, essa prática, né? Ele vai abandonar. Por quê? Porque ele arrependeu-se daquela maneira carnal de viver. Então ele vai arrepender-se de práticas pecaminosas. Sendo necessário, então, arrepender-se e crer no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. Não tem jeito. A segunda condição, então, o primeiro é o novo nascimento, é o arrependimento. A segunda é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Por isso que a pessoa, a Bíblia fala assim, quem crer e for batizado. Na verdade, o que vale é a crença, é quem crer. Tanto é que a expressão diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Não é isso. Porque o batismo é uma liturgia ou é um simbolismo que deve ser obedecido não para ser salvo, mas por ser salvo. A pessoa nasceu de novo, ela obedece. Obedece o quê? A ordem de Jesus. Se batiza, sepultado com ele no batismo, para viver novidade de vida. Romanos capítulo 6. Então, a segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém, não há exceção, ninguém verá Deus. Esse chamado do Senhor Jesus é para todas as pessoas. Vós, vossos filhos, os que estão longe, a todos quanto o Senhor chamar. Então tem uma universalidade, uma abrangência atemporal. Ele antecede então a experiência do batismo. O chamado de Jesus então antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. 1.2, a promessa é para todos os salvos. Eu já falei isso. Todos que aceitaram a Jesus, todos que se arrependeram, têm direito do batismo no Espírito Santo. E só Jesus é que pode batizar. O homem não pode, a igreja não pode. Só Jesus. Jesus é o batizador. Glória a Deus. Então, os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para obedecer a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido o poder de Deus. Então eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, Atos 2:1, que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Eles esperavam então o cumprimento dessa promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados, conforme Atos 2:1-2. No final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa
é atemporal e universalista. Diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, e de todas as épocas, e culturas e geografias. Não importa onde a pessoa está ou esteja. 1.3. Vamos falar agora sobre o equívoco, o engano daqueles que são cessacionistas. O cessacionismo, o que é? Vem de cessar, parar. Essa é a ideia. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja, que não tem mais os dons espirituais, que os dons espirituais foram uma exclusividade para a era apostólica. Segundo esse entendimento, segundo essa corrente, então o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder e os dons espirituais eram exclusividade da era apostólica. Portanto, eram coisas extraordinárias para aquele momento extraordinário. Mas só que isso aí, irmão, é uma invencionice, né? Porque qual é a base bíblica disso? Não tem, coitado. Tá? Então, há uma ginástica dos cessacionistas tentando interpretar para justificar a sua concepção histórica. Então, eles inventaram e agora tenta justificar. Não dá, irmão. Não tem jeito, coitado. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo seria a própria salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada no Espírito Santo. Não. Quando ela aceita Jesus, ela é selada no Espírito Santo. Eu sei que tem pentecostal que confunde tudo, coitado, né? Fala, o irmão já recebeu o selo? Claro que recebeu quando aceitou Jesus. A pergunta correta é, o irmão já foi batizado? O irmão já recebeu o revestimento de poder? Essa é a pergunta correta. Não perguntar se a pessoa foi selada. Claro que ela foi. Quando ela aceitou Jesus, ela foi selada com o Espírito Santo. Mas tem irmão que é uma simplicidade, né? Confunde os termos. Então há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar a invencionice histórica dos cessacionistas. Tudo porque eles não têm fé suficiente para ter essa experiência com o Senhor Jesus, né? Há outros ainda que, seguindo os seus teólogos, afirmam então que a salvação seria o equivalente ao batismo do Espírito, seria a conversão. Não tem nada a ver. Já estudamos em trimestres anteriores que no Novo Testamento, e principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Então, todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo já eram salvas. O Pedro não era salvo, irmão? Tenha dó, né? Olha que fraqueza. Claro que Pedro já era salvo. Então não dá para dizer que batismo no Espírito Santo de salvação é a mesma coisa. Não. Pedro já era salvo. Aquelas pessoas que estavam reunidas ali, elas já eram salvas, tinham aceitado Jesus, tinham seus pecados perdoados, tinham o Espírito Santo, mas foram receber o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, resuminho do tópico 1, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, o cessacionismo está equivocado, tá? Ou estão, né? Os cessacionistas estão equivocados. Muito bem. 2. O dinamismo da igreja apostólica. 2.1. A igreja nasce avivada. Já nasce no dia de Pentecostes. Então, do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir, historicamente, foi no dia de Pentecostes que nasceu a igreja, no ano 33. Isso ocorreu sob a atuação direta, impactante, gloriosa da pessoa bendita do Espírito Santo.
A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória de Deus, conforme Êxodo 40, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, iniciou o maior movimento da história do gênero humano. 2.2. A igreja depois do dia do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos, Atos 2:41, os quais eram frutos do avivamento espiritual que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome do Senhor Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança doutrinária, comunhão e oração. Atos 2:42. Havia também temor, sinais e maravilhas. Atos 2:43. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Atos 2 e também Atos 4. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em dois aspectos, em duas esferas. Primeiro, compromisso espiritual, piedade, jejum, consagração, palavra e oração. Mas também social, comunhão, cumprir a carência. Então, resuminho do tópico 2. A igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. E 3. Um ministério ungido para os dias atuais. 3.1. A unção no Espírito. Então, a pregação do Evangelho deve ser acompanhada de sobrenatural, de poder, irmão. Sinais e milagres. Desde o início foi assim. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de espíritos malignos, de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados no santo nome do Senhor Jesus. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável para a missão da igreja. Irmão, nós temos que buscar a presença de Deus, para Deus se manifestar, a operação de maravilhas. Dos 9 dons, o primeiro, o dom da palavra da ciência. Segundo, palavra da sabedoria. Terceiro, dom da fé. Quarto, dom de curar. 5, dom de profecia. 6, dom de operação de maravilhas. 7, dom de variedade, dom do discernimento de espíritos. 8, dom de variedades de línguas. E 9, dom de interpretação das línguas. Esses dons foram dados para a igreja, para a edificação do corpo. Glória a Deus. 3.2, autenticado por Deus. A assinatura é de Deus, irmãos. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro de padrões hermenêuticos e exegéticos e homiléticos da pregação. Tudo isso ajuda também, viu, irmão? Mas isso não é suficiente. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, do cooperador, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro com a glória do Senhor na vida dele, né? Foi assim que ocorreu com Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos. Marcos 16:20, confirmando a palavra com sinais que seguiam. Então aquela mensagem era pregada e confirmada com sinais. Portanto, o modelo de pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Irmão, tem gente que está confundindo as coisas, irmão. Tem gente que sai falando coisa, fazendo lavagem cerebral nas pessoas e achando que é Deus que está operando. Isso é a capacidade humana. Também tem poder persuasivo. Mas para transformar o interior de um homem, de uma mulher, é o Espírito Santo. Não tem jeito. 3.3, glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem.
Então Cristo é a pedra principal, é o Senhor Jesus que é adorado. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João capítulo 16. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar o Senhor Jesus. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo declara e ensina: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então Deus em Cristo Jesus é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra de Deus. Graças a Deus. Então o resuminho do tópico 3 diz assim: um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Para nós encerrarmos as considerações finais, a Igreja Apostólica, ela nasceu sob o avivamento pentecostal. Nós lemos aqui o próprio textuário 2, Atos 2:4. Ao longo de sua história, aprendemos a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros ou congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção, foi o poder do Espírito Santo sobre a Igreja. Não podemos deixar a chama apagar, a unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Sem o Espírito Santo, nós somos apenas um clube. Sem a operação do Espírito Santo, nós somos apenas um ajuntoado de pessoas. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Então vamos buscar cada vez mais a presença do Senhor. Eu quero aqui lembrá-los agora sobre, primeiro lugar, se você mora em Campinas ou na região próxima de Campinas, você pode fazer o nosso curso da Escola Teológica, que é o curso teológico básico. Ele tem 3 horários. Você pode fazer o curso teológico básico, segunda e quarta, das 19h30 às 22h20. É o noturno. Você pode fazer o curso teológico diurno, de manhã, de terça e quinta, das 9 às 11 e às 11. E você pode fazer o curso teológico aos sábados, das 13 às 18h20. Então você tem 3 opções de horário. CFO, o curso de formação de obreiros, só o dirigente é que pode indicar. Pode ser mulher? Pode. Pode ser líder de jovens, líder de adolescente, líder de missão, líder do pai? Pode, só que é o dirigente que tem que assinar a carta te indicando para fazer o curso de formação de obreiros. São 4 meses, não pode faltar, o dia que você escolher, você tem que fazer os 4 meses sem falta. Temos o curso nas segunda-feiras, à noite, das 19h30 às 22h20, quarta-feira à noite, mesmo horário, mas nós temos também a turma de sábado, das 13 às 15h30. E estamos lançando uma nova turma agora de manhã, das 9 às 11h40. Seria uma nova turma do CFO, 4 meses, toda a matrícula, o ato de matrícula para você assegurar a sua vaga, custa R$50. A mensalidade de todos os cursos, R$150, se pagar até o dia 15. Se deixar passar, você vai pagar 160. E eu quero convidar você que tem condições econômicas, você que tem recursos financeiros, invista em você. Eu quero te convidar para você viajar comigo para Israel. Só Israel, 9 dias, $3.390. Aí estão os telefones de contato, mas liga logo, porque o meu grupo, eu não gosto de grupo grande. Eu vou fechar logo o grupo. A nossa viagem será em novembro, de 16 a 24 de novembro de 2023. Ou seja, a segunda quinzena de novembro. Se você tem desejo de ir com o professor Alberto conhecer a Terra Santa, ligue logo nesse telefone, porque nós já estamos fechando o grupo. Dá tempo ainda. Liga
você pode dividir até em 10 vezes no boleto ou no cartão. Que Deus continue abençoando a sua vida rica e poderosamente. Fique na paz do Senhor.